A gente tá sendo atacado. Que bom que você pode vir, minha filha. Sua avó. Parece que ela sabia de tudo. Dois motoqueiros de trilha indo pra Bacurau. Devem estar por aí em 2 minutos. Ó, o caminhão furado aí, ó. O que foi? Tu viu alguma coisa estranha na estrada, não? Não vi não, por quê? Erivaldo chegou com o caminhão-pipa todo furado de bala, cara. Melhor voltar. Agora é engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né? Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? A gente vai morrer. Tô aqui pra pedir ajuda de vocês. Quem foi que fez isso? Não sei, gente. Mataram 7 de ontem pra hoje. Por que vocês estão fazendo isso? Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. This world is upside down. We are on a countdown now. Pai, quem foi que fez isso? Você quer viver ou morrer? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Cinema Noturno. E tá começando o primeiro episódio, eu acabei de falar isso, né? A few moments later. Oi, gente, eu sou o Vini. Eu sou o Robin. E sobre o que o nosso podcast vai falar? Sobre cinema? Isso, filmes, séries, Produções audiovisuais. e tudo que envolve esse universo. E a ideia é que sejam episódios semanais e que... Entrem toda sexta-feira à noite. Será? Não sei. Não sei, mas... Não nos comprometemos, mas... A princípio é isso. E pra começar, a gente vai falar hoje sobre Bacurau, que é Isso é uma coisa que a gente vai fazer, assim, fala junto. que é um filme nacional. E antes de começar, a gente precisa dar 2 recados. O primeiro é que terão spoilers do filme, então se tu não assistiu ainda, a gente aconselha que você assista e depois volte aqui para escutar o nosso podcast. E o outro que é pra seguir as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, SoundCloud. Isso, comentar nossas e comentar as publicações. postagens. E compartilharem, né? Com quem vocês conhecem, que curte esse assunto. Pode dar uma diquinha sobre o que a gente pode estar falando nos próximos podcasts. Isso vai ajudar bastante a gente. Então vamos lá. Bacurau, filme de 2019, nacional brasileiro, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que tem no elenco nomes como Sônia Braga e Silvério Pereira, que fez bastante burburinho aí no ano de 2019, ano passado. Nossa, 2020 faz tanto tempo que eu já nem sei mais se 2019 é ano passado. Eu vou ler um pouco da sinopse pra gente entrar no filme. Num futuro próximo, Bacurau, uma cidade pequena brasileira, no oeste de Pernambuco, lamenta a perda de sua matriarca, Carmelita, que viveu até os 94 anos. Dias depois, seus habitantes aos poucos percebem algo estranho acontecer na região. Enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam pela primeira vez na cidade com planos de exterminar toda a população residente,
Carros são atingidos por tiros e cadáveres começam a aparecer. Os habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Resta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa. E esse início é todo muito uma introdução, assim, de como são os moradores de Bacurau, como é a cidade, como todo mundo se conhece e é bastante unido, assim, essa é a primeira impressão que fica. O filme tem 2 horas, né? Isso, 2 horas e pouquinho. E os 40 primeiros minutos é sobre o povoado e a cidade de Bacurau, pra gente entrar bem na cultura do filme. E em como eles vivem lá também, né? E o que é muito interessante desse início é que, além dos nomes que já são conhecidos do elenco, parte também conta com moradores lá da cidade, que na verdade não se chama Bacurau, se chama Barra. E é interessante porque quando o filme saiu, eles montaram um cinema lá na cidade ao ar livre para que todos pudessem assistir. E é um momento bem bacana, assim, que tem no YouTube também, para quem quiser. Para levar de cultura para aquela cidade pequena, Isso, né? que praticamente esquecida também. Depois que saiu o filme, eu vi que tinha uma notícia de uma moradora falando que Barra estava no mapa agora, depois do filme, né? Então é bem legal essa interação. E nesse início do filme, numa das aulas lá que um dos professores está dando para uma turma de crianças, ele vai mostrar para elas Bacurau no mapa. Ele mostra num tablet, assim. A gente esqueceu de falar que é um filme futurístico, né? Digamos assim, no futuro ele traz próximo. um pouco da tecnologia futurística, mas é numa cidade que pouco se desenvolveu. Então... Isso, então tem esse contraste, assim. E nessa aula ele vai mostrar para essa turma Bacurau no mapa, né, no tablet. Ele acaba que não encontra, assim, que ele descobre que Bacurau não tá mais no mapa, né? Ela foi uma cidade tão esquecida que ela começou a se tornar inexistente. Isso. Ela sumiu do mapa geográfico. Mas o professor mesmo assim faz questão de pegar um mapa de papel, né, e mostrar para eles que Bacurau tá sim no mapa, que se eles moram lá, se eles existem, é porque eles fazem parte do mapa também. Então, né, depois desse início, que são 40 minutos explicando mais como funciona a cultura da cidade, chegam 2 estrangeiros. Isso. Chegam 2 turistas, na verdade, na cidade. E eles têm, logo de cara, outros tipos de vestimenta, um outro sotaque, uma outra maneira de agir, e causa estranheza no pessoal de Bacurau. Eles já ficam bem ligados, assim, nesses 2, logo de início. Porque para aquela população pequena, a vestimenta deles, o jeito deles, remete muito a uma pessoa que nem pertence ao Brasil, talvez. Alguém que seja de fora do país. E os moradores, eles insistem muito para que esse casal conheça o Museu de Bacurau. E eles negam sempre, assim, não querem conhecer. Tipo, não dão a mínima ali pro museu. E isso a gente pode ver se repetir ao longo do filme, né? O povo de Bacurau tem como uma riqueza da cidade o museu. Isso. Então toda pessoa estranha da cidade que chega, eles têm interesse em mostrar um museu para essa pessoa. E eles notam que a pessoa não tem interesse em conhecer este museu. É sempre respostas negativas para conhecer o museu. E eles falam com tanta propriedade, com tanta vontade assim, de apresentar o museu. E sempre recebem essas negativas. Porque a história de Bacurau tá nesse museu, né? Então, como eles têm a cidade, a gente consegue perceber que com muito orgulho, dentro do museu tem muitas recordações da cidade, muito da identidade da cidade, e também tem um arsenal de armas que eles guardam na cidade. Esse casal, ele meio que ele subestimou os moradores ali de Bacurau e não querer conhecer a história deles. Eles inclusive falam que Bacurau não tá no mapa também, porque eles também viram no celular deles que Bacurau não tava no mapa. E eles acabam, nessa visita ao mercadinho, eles acabam colocando um chip ali que parece que é pra tirar o sinal da cidade, para que os moradores fiquem sem contato com ninguém, assim. E mais tarde a gente entende o porquê disso. Este casal, na verdade, eles são brasileiros, eles pertencem a uma terra tão brasileira quanto as pessoas que moram em Bacurau,
mas eles participam de um grupo com pessoas que são estrangeiros ao país. São americanos que estão para fazer uma caçada, caçar o povo de Bacurau, já que é uma cidade que não existe mais no mapa. Sim, a ideia deles é exterminar Eles vêm como uma diversão, assim, algo recreativo. Sim. Poder matar as pessoas de Bacurau, já que são pessoas desconhecidas, pessoas que ninguém vai dar falta, porque a cidade simplesmente sumiu do mapa. Ela era uma cidade esquecida e aos poucos ela foi se tornando inexistente. Isso. E em uma das reuniões, assim, antes de colocar esse plano em prática, os americanos estão ali com os 2 brasileiros, né? E eles estão... Os brasileiros meio que tentam se comparar com os americanos só porque eles não se consideram iguais ao povo de Bacurau. Eles se consideram superiores por vir de outra região, uma região mais rica, talvez. E eles tentam toda hora se comparar aos americanos assim, e os americanos simplesmente dizem que não, que eles são igual ao povo de Bacurau. E fica essa briga entre esses brasileiros querendo se assemelhar com os americanos, e essa tentativa de querer ser mais próximo dos americanos faz com que eles se desaproximem, se afastem do povo de Bacurau. Então a gente vê que os brasileiros do povo de Bacurau já não reconhecem eles como um semelhante, mas ao mesmo tempo a gente vê que aquele povo que ele almeja ser, que é os americanos, também não reconhece eles como semelhantes. Sim. São as pessoas que perderam a parte da sua identidade e cultura para tentar se encaixar em outra e que de repente não encaixa mais em nenhuma das duas. Isso. E esses brasileiros, eles são mortos ali mesmo pelos americanos, até como uma forma de eles se mostrarem, sei lá, superiores. E aí, como o Bacurau não era um povo ignorante nem nada, sem cultura, eles já começaram a sacar o que estava acontecendo. E antes desse plano acontecer, eles meio que já se prepararam para receber um ataque dessas pessoas. E na sequência nós começamos a identificar que corpos de pessoas estão sendo encontradas e está causando um alarme na população. A população também consegue enxergar um drone que está pairando sobre a cidade e se espantam com aquilo, porque Bacurau tem essa jogada futurística, Sim. mesmo dentro de uma cidade pouco desenvolvida. É porque o drone ele tá disfarçado de OVNI. De OVNI, isso, é verdade. Os americanos meio que... tipo, subestimam, né? Subestimando o povo de Bacurau, achando que eles não iam saber que era um drone. Aquele OVNI. E aqueles corpos começam a ser encontrados, as pessoas começam a ficar em estado de alarme, e aí se descobre que, na verdade, os americanos vieram para exterminar o povo de Bacurau, mas o povo de Bacurau já estava sentindo que alguma coisa estranha estava para acontecer. E aí... Acho que desde quando aqueles 2 turistas brasileiros chegaram, eles meio que já desconfiaram, até pelo sinal ter caído ali na hora, eles comentarem que Bacurau não estava no mapa. Tudo isso já era um indício de que alguma coisa ruim estava por vir, né? E aí acontece uma cena que é muito legal, que são um casal que está pelado dentro de casa, e chegam 2 americanos e tentam exterminar eles. Mas eles conseguem serem mais rápidos, percebem o que está acontecendo e acabam matando esses 2 americanos. Isso. É até um pouco engraçado porque a mulher tá morrendo e ela começa a pedir socorro em inglês, assim. E ela tá lá deitada no chão, eles perguntam se ela quer viver ou morrer. Ela diz que quer viver e eles dão uma semente pra ela. Que aparenta ser uma semente, né? É, isso. Que, inclusive, ela aparece também no início do filme, quando uma das moradoras lá chega pro velório, né? Ela toma essa semente pra ir pro velório. E não fica explicado exatamente o que é. O que é essa semente, se é uma coisa só de Bacurau. Sim, se é um remédio. Inclusive, antes do ataque, todos os moradores tomam essa semente. O que faz parecer que eles, em situações de estresse, assim, fuga, eles acabam optando por tomar essa semente. E essa semente, ela pode significar várias coisas, né? Mas uma delas é que aparentemente eles tomam quando eles estão em situação de risco, ou perigo, que eles precisam de
É como se fosse uma pílula de resiliência para eles enfrentarem os problemas. E aí esse é o primeiro contato que o povo de Bacurau tem com o que está acontecendo. Essas duas pessoas chegaram para matar 2 moradores de Bacurau, eles conseguiram se defender, e aí eles pegam os corpos dessas pessoas, a menina não havia morrido ainda, e levam para a cidade para tentar salvar ela e para mostrar qual foi a situação que aconteceu. Lá na tentativa de salvar ela, ela acaba morrendo, mas o pessoal começa a entender de que eles estão sendo atacados. Isso. E o fato do museu é importante nessa parte, porque lá tá todo o armamento que o povo de Bacurau usou para se defender do ataque dos americanos. Então, se os americanos não tivessem subestimado o pessoal ali de Bacurau, eles teriam conhecido o museu e saberiam que eles não estavam tão despreparados assim. E isso, daí, logo em seguida, depois da morte dessa menina, começa a chegar os americanos na vila, eles começam a estreitar, formar um cerco ali para pegar o pessoal. Para começar a caçada doentia deles. E uma moradora tá preparando uma janta, né? A Domingas, quem faz é a Sônia Braga. E essa é uma cena bem forte, assim, que mostra o choque de realidade que a gente tem com a cultura quando chega em outro lugar, né? Porque ela tá ali, tá chegando um americano naquela cidade e a primeira coisa que a cidade tem para oferecer é a gastronomia, que é uma coisa muito forte de cada lugar, né? E ela, sabendo que iria ser atacada por ela eles. Até nomeia, assim, né? É um suco de caju, uma carne com guisado, acho. Não. Era guisado. Era guisado, carne de guisado. E oferecendo isso para uma pessoa de outra cultura, outro lugar. E aí começa aquele choque de realidades. E ali ele já mostra que ele não veio para conhecer a cidade, ele quebra a comida dela, assim, ao menos experimentar. E eles começam a atacar a cidade. Só que a cidade entende que eles estão sendo atacados e eles se escondem e se armam no lugar onde tinha todo o armamento da cidade, que foi subestimado, que foi esse museu. Isso. E o pessoal de Bacurau, então, ele resiste ao ataque dos americanos, né? Todos eles acabam morrendo ali pelos moradores e com esse grande final, né, que é o confronto do povo ali contra os americanos que vieram para caçar eles. A conclusão que dá para chegar é que Bacurau é muito sobre resiliência de uma cidade, de fazerem com que... De como os moradores separados dentro de um povo, eles parecem não ter forças, mas quando se unem, ninguém consegue derrubar eles, né? Porque a população ela estava um pouco às beiras, assim, às margens, e quando eles viram que eles precisavam reagir, o povo logo se uniu e enfrentou o que eles estavam passando. E mostra a força que tem quando o povo se une. E fazerem com que sejam lembrados e com que estejam sim no mapa, sem serem esquecidos. Uma luta pelos direitos deles, né? De existir, de ser, de fazer parte também do todo. Mas também não é só isso, né? É sobre cultura, sobre política. A gente com certeza esqueceu de comentar sobre muitas coisas, porque Bacurau é um filme muito amplo que dá pra tirar várias mensagens dele, mas se eu pudesse resumir assim em uma palavra, eu falaria que é sobre resiliência, assim, sobre resistir, sobre força, né? Isso. Então, gente, essa foi uma história que a gente conseguiu absorver muita coisa e tentou trazer como um primeiro episódio para iniciar o podcast do Cinema Noturno. E esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curtam, comentem sobre os conteúdos que vocês desejam ver. Comentem lá no post desse episódio no Instagram o que vocês acharam. Deem dicas também para os próximos. E compartilhem, né? Para nos ajudar. Ou vocês também podem assistir o filme e depois correr para cá, quem ainda não ouviu o podcast. Indicar o filme para um amigo e depois indicar o nosso podcast para ele ouvir. Se vocês tiverem mais considerações sobre o que a gente falou e esqueceu de falar, também pode comentar na postagem para a gente ficar atento e discutir sobre. Isso, gente. Assistam Bacurau, pelo amor de Deus. E é isso. Até o próximo episódio. E se for, vá na paz. Tchau.
E aí, gente? Só tu ou eu, show? E hoje a gente vai falar sobre Bacurau. Por que Bacurau? Porque... Deus quis. E... Bah. Acho que eu me enrolei. Então depois deste início, né, que fel... Então depois desse início... Então depois desse início, né, que fala... Tava no mapa. Que tu riu? E se tu quer guerra, tu me fala. Não. Tchau, gente.